Muda a psicologia e seu verdadeiro expoente para a nossa era será devidamente encontrado. Eu apenas indico as linhas da futura astrologia para salvaguardar a presente. Uma coisa os astrólogos necessitam fazer no presente e isto é, a devida avaliação deste período de transição de Peixe para Aquário. Isto é raramente feito, mas é evidente que o tremendo turbilhão incidente nestas transições afeta a carta individual e frequentemente perturba o destino individual ou karma. As pessoas são submersas nos destinos raciais e planetários e seus próprios pequenos assuntos são marginalizados quase inteiramente, algumas vezes negados. Não é possível traçar o horóscopo do planeta e aqueles que se propuserem a fazê-lo estão enganando a si mesmos e os demais. O horóscopo do quarto reino da natureza, da humanidade, será traçado finalmente, mas será feito por iniciados e não há iniciados astrólogos trabalhando no plano físico no momento. Dou um indício aqui. O Sol estava em Sagitário quando as primeiras tendências humanas lutaram para se adiantar. A etapa do homem animal foi completada e quando Sagitário os dominava, do nosso ponto de vista planetário, estou usando palavras com cuidado, o grande acontecimento da individualização teve lugar. Mas o cérebro do ser humano de então não conseguiu registrar o que tinha acontecido. Nas palavras do velho comentário, os filhos de Deus se lançaram como flechas do arco. As formas receberam impulso e um Deus nascera. A criancinha não percebeu o grande acontecimento. Isto teve lugar 21 milhões de anos atrás. Os ciclos se passaram e quando numa época posterior o Sol estava em Leão, cerca de 18 milhões de anos atrás, os primeiros exemplos de coordenação entre o cérebro e a mente ocorreram e o ser humano tornou-se definitivamente autoconsciente. Ele registrou sua individualidade. Os dados para a primeira data, embora a exatidão não seja possível num sistema de mutações como o nosso, são de 21.688.345 anos atrás. Estes dados são inúteis atualmente, pois não podem ser provados nem negados. A investigação posterior demonstrará sua utilidade, quando a natureza do tempo for melhor compreendida. Sagitários governa a evolução humana, pois simboliza o progresso em direção a um objetivo consciente. Leão governa a consciência humana no reino humano, pois a energia que se derrama através dele capacita o homem a dizer eu sou. Poderia ser útil se eu tentasse aqui uma tradução necessariamente inadequada da palavra-chave de cada signo. Estas se enquadram em duas categorias, no que se refere à humanidade. Há a palavra-chave para o aspecto forma e a palavra-chave para o aspecto alma. No primeiro caso, a palavra expressa; no segundo, ela é conscientemente falada pela alma. Traduzidas para a linguagem moderna muito se perde, mas o pensamento subjacente que dirige o trabalho das energias que emanam tem valor. Para o nosso período mundial elas são assim, do aspirante que avança de Carneiro para Peixes por conseguinte reorientou, nós temos Áries, eu chego, e do plano da mente ao governo. Taurus, eu vejo, e quando o olho se abre, tudo se ilumina. Gêmini, eu reconheço o meu outro eu e na palidez daquele eu cresço e brilho. Câncer, eu construo uma casa iluminada e ali habito. Leão, eu sou aquele e aquele sou eu. Virgo, eu sou a mãe e o filho. Eu Deus, eu sou matéria. Libra, eu escolho o caminho que conduz entre as duas grandes linhas de força. Escórpio, guerreiro eu sou, e da batalha emerjo triunfante. Sagitários, eu vejo a meta. Eu alcanço a meta e vejo outra. Capricórnio, perdido estou na luz suprema e naquela luz eu volto minhas costas. Aquários, água de vida eu sou, derramada para os homens sedentos. Peixes, eu deixo a casa do Pai e voltando-me, eu salvo. Do ponto de vista da forma, a vida prossegue numa direção inversa e o trabalho da natureza é visto sob as seguintes palavras. Peixes, e a palavra disse, penetre na matéria. Aquários, e a palavra disse, que o desejo dirija na forma. Capricórnio, e a palavra disse, que a ambição dirija e a porta se mantém aberta. Sagitários, e a palavra disse, que o alimento seja buscado. Escórpio, e a palavra disse, que Maia floresça e a decepção domine. Libra, e a palavra disse, que a escolha seja feita. Virgo, e a palavra disse, que a matéria reine. Leão, e a palavra disse, que outras formas existam, eu governo. Câncer, e a palavra disse,
Que o isolamento seja a regra e entretanto a multidão existe. Gemini, e a palavra disse, que a instabilidade faça o seu trabalho. Taurus, e a palavra disse, que a luta seja sem desânimo. Áries, e a palavra disse, que a forma novamente seja buscada. Notar-se-á que todas estas ideias dizem respeito ao trabalho da energia em uma ou outra forma no último grupamento do trabalho do assim chamado indivíduo egoísta não regenerado, cheio de desejo a ser satisfeito. O grupo de palavras mântricas usado pelo aspirante em poder de sua própria alma é positivo. Parece desnecessário continuar a lidar com os vários tipos de força e nós voltaremos agora nossa atenção para a regra 11. Regra 11. 3 coisas o que trabalha com a lei deve cumprir agora. Primeiro, assegurar-se da fórmula que confinará as vidas na parede envolvente. Depois, pronunciar as palavras que lhe dirão o que fazeriam de levar aquilo que tiver sido feito. Finalmente, pronunciar a frase mística que salvá-lo-á de seu trabalho. A análise das 3 frases. Esta regra é, como sabem, a última das que governam o trabalho no plano astral e a tarefa mágica de motivar aqueles pensamentos forma que deverão ser a expressão de algum tipo de energia. Nós consideramos as várias energias com as quais os homens trabalham e o poder que um homem pode manejar através da construção de pensamentos forma. Vimos também como um homem pode manipular os vários graus da matéria até que a ideia incorporada se tenha revestido com a matéria mental e com a matéria astral. É por isso uma entidade vital, na iminência de se materializar no plano físico. Nada, deve se registrar, pode agora impedir sua emergência na objetividade, exceto o ato expresso da vontade de seu Criador, pois a forma, sendo vitalizada por aquele Criador, está sujeita sempre à sua vontade, até que ele tenha rompido sua conexão com ela pela missão da frase mística. Vamos admitir que a emergência na existência afetiva seja a decisão e que o trabalho criativo seja levado adiante. Anotar-se-á que este trabalho é consciente ou é inconsciente. Na construção inconsciente dos pensamentos forma tal como é o caso com o ser humano comum, muitos nunca produzem o efeito desejado no plano físico e fracassam no seu objetivo. Enquanto, todavia, um homem for animado pelo egoísmo e pelo ódio, esta é uma coisa benéfica. Afortunadamente para a raça humana, poucas pessoas por enquanto trabalham na matéria mental. A maioria delas trabalha com a matéria astral ou do desejo e estas formas são fluídicas e cambiantes e somente são poderosas através da faculdade da persistência. Há uma base ocultista para a afirmação de que se alguém desejar uma coisa por um período de tempo suficientemente longo e se alguém possui-la, tal é a lei que governa a volta à encarnação do ser humano comum. Faltando a unidirecionalidade da matéria do plano mental tal como ela é influenciada por uma mente concentrada, essas formas de desejo deixam de causar o dano que de outro modo seriam capazes. Seu efeito é sentido grandemente pelo criador dessas formas kama-manásicas e não por aquelas pessoas que as cercam. No momento que o fator mente penetre e se torne dominante, então um homem se torna perigoso ou útil, conforme seja o caso. Perigoso não somente para si mesmo mas para aqueles em torno dele, ou útil na elaboração do plano de evolução. Ele pode então criar pensamentos forma, capazes de produzir resultados que se manifestam exteriormente e efeitos tangíveis. Obtendo aspiração, todavia, e impulso espiritual, um homem pode tornar-se um verdadeiro ocultista e produzir resultados organizados e organismo funcionantes no plano físico. Eu uso a palavra organismo deliberadamente, pois ela servirá para traduzir a ideia de que qualquer pensamento forma é considerado por nós como uma entidade subjetiva existente, revestida de matéria mais sutil e capaz de se manifestar. Isto é algumas vezes chamado popularmente de a elaboração de uma ideia, ou a concretização de um projeto, outras vezes é chamado de uma descoberta, ou uma invenção, ou algo daquela natureza. Todo o tempo, sem ter disso consciência, o homem está falando em termos ocultistas e evidenciando uma apreciação interna dos métodos pelos quais tudo que tenha sido pensado, por Deus ou pelo homem, vem à existência. A ideia é o pensamento corporificado, a primeira sendo potencialmente muito mais potente do que o último, abre o seu caminho até chegar à iminência da manifestação física. Seu criador, que, no caso de um mago branco não é uma pessoa emocionalmente centrada,
a estará trazendo conscientemente para a etapa em que seu propósito e plano internos poderão ser demonstrados. Ele sustenta o pensamento forma em sua consciência e lhe dá forma e energia através do poder de seu próprio foco mental unidirecionado. Na regra que está sendo considerada é-nos dito que o aspirante tem 3 coisas a fazer. 1. Assegurar a fórmula que cristalizará a forma que ele tiver construído, precisamente da mesma maneira que nós vemos os arquitetos e construtores de pontes reduzindo a forma desejada a uma fórmula matemática. 2. Pronunciar certas palavras que darão vitalidade à forma e assim levarem-na até o plano físico. 3. Emitir a frase que destacará o pensamento forma de sua própria aura e assim poupar a drenagem das suas energias. Notar-se-á que a fórmula tem relação com o pensamento forma, as palavras de poder com o objetivo para o qual a forma foi construída e a frase mística diz respeito à ruptura do elo magnético que liga o Criador e sua criação. Portanto, concerne a forma, outro alma encarnada na forma, cuja característica mais baixa é o desejo, o reflexo do amor, e o último aspecto vida com o qual o Criador dotou a criação. Nós consequentemente nos deparamos novamente com as eternas triplicidades do espírito, alma e corpo. Dever-se-ia lembrar que as regras para a magia, compreendidas pelo verdadeiro esoterista, são tão verdadeiras para o universo criado, um sistema solar ou um planeta, como são verdadeiras para as frágeis criações do pensamento de um shallow aspirante. A primeira reação do estudante comum ao ler acima é pensar imediatamente da natureza corporal já que ela expressa algum tipo de energia. Assim a dualidade é a coisa notada e aquela que emprega a coisa está presente em sua mente. Entretanto, uma das principais necessidades ante os aspirantes ao ocultismo neste momento é a tentativa de pensar em termos da realidade una que é a própria energia e nada mais. Vale a pena dar ênfase em nossas discussões deste assunto abstruso, sujeito ao fato de que espírito e energia são termos sinônimos e intercambiáveis. Somente na conscientização disso nós poderemos chegar à reconciliação da ciência e da religião e a uma verdadeira compreensão do mundo dos fenômenos ativos pelos quais nós estamos cercados e nos quais nos movemos. Os termos orgânico e inorgânico são grandemente responsáveis por muita dessa confusão e aguda diferenciação existente nas mentes de muitas pessoas entre corpo e espírito, entre vida e forma, tem conduzido uma recusa em admitir a identidade essencial na natureza desses dois. O mundo no qual vivemos é considerado pela maioria como realmente sólido e tangível, embora com algum poder misterioso permanecendo oculto dentro dele, que produz movimento, atividade e mudanças. Isto é, naturalmente, um modo de colocar o assunto cruamente, mas basta para resumir a atitude não inteligente. O cientista ortodoxo está em grande parte ocupado com estruturas, relacionamentos, com a composição da forma e com a atividade produzida pelas partes componentes da forma e suas inter-relações e dependências. Os elementos e substâncias químicas e as funções e partes que desempenham em suas inter-relações mútuas ao comporem todas as formas em todos os reinos da natureza, são o assunto de sua investigação. A natureza do átomo, da molécula e da célula, suas funções, as qualidades de suas manifestações de força e os tipos variáveis de atividade, a solução do problema quanto ao caráter e natureza das energias, focalizadas ou localizadas nas diferentes formas do mundo natural ou material demandam a consideração das mentes mais capazes do mundo do pensamento. Entretanto as perguntas, que é a vida? Que é a energia? Ou qual é o processo de tornar-se a natureza do ser? Permanecem sem resposta. O problema quanto ao porquê e para onde é considerado infrutífero e especulativo, quase insolúvel. Entretanto, para a razão pura e através do funcionamento correto da intuição, estes problemas podem ser resolvidos e estas perguntas respondidas. Sua solução é uma das revelações comuns e conquistas da iniciação. Os únicos verdadeiros biólogos são os iniciados nos mistérios, pois eles têm uma compreensão da vida e de seu propósito e são tão identificados com o princípio da vida, que eles pensam e falam em termos de energia e seus efeitos. E todas as suas atividades em conexão com o trabalho da hierarquia planetária são baseadas em umas poucas fórmulas fundamentais, que dizem respeito à vida quando esta se faz sentir através de suas 3 diferenciações ou aspectos: energia, força, matéria.
Deve-se registrar aqui que somente quando um homem compreende a si mesmo pode ele chegar a uma compreensão daquilo que é a soma total que nós chamamos Deus. Isso é um truísmo em um lugar comum ocultista, mas quando trabalhado leva a uma revelação que torna o atual Deus desconhecido uma realidade reconhecida. Deixem-me ilustrar. O homem sabe de si mesmo que é um ser vivo e chama de morte aquele misterioso processo no qual aquela coisa, que ele comumente designa como sopro de vida, é retirada. Nesta retirada, a forma se desintegra. A força vitalizadora de coesão se vai e isto produz aquela separação em seus elementos essenciais, daquilo que até então tinha sido considerado como o corpo. Este princípio de vida, este essencial básico do ser e este misterioso fator fugaz são a correspondência, no homem, daquilo que nós chamamos o espírito, ou vida, no macrocosmo. Assim como a vida no homem conserva unida, anima, vitaliza e põe em atividade a forma e assim faz dele um ser vivo, também a vida de Deus, como o cristão a chama, realiza o mesmo propósito no universo e produz aquele conjunto coerente, vivo, vital que nós chamamos um sistema solar. Este princípio de vida no homem manifesta-se de uma tríplice maneira. 1. Como uma vontade dirigida, propósito, incentivo básico. Esta é a energia dinâmica que põe o ser em funcionamento, o traz à existência, estabelece os termos de sua vida, leva-o através dos anos, longos ou breves, e abstrai-se ao fim de seu ciclo vital. Este é o espírito no homem, manifestando-se como a vontade de viver, de ser, de agir, de prosseguir, de evoluir. Em seu aspecto mais baixo isto trabalha através do corpo ou natureza mental e em conexão com o físico denso faz-se sentir através do cérebro. 2. Como a força da coesão. É aquela qualidade essencial significativa que torna cada homem diferente, que produz aquela complexa manifestação de humores, desejos, qualidades, complexos, inibições, sentimentos e características que produzem a psicologia especial de um homem. Este é o resultado do intercâmbio entre o espírito ou aspecto energia, e a matéria ou natureza corporal. Este é o homem subjetivo distinto, sua coloração, ou nota individual. É isto que estabelece o ritmo de atividade vibratória de seu corpo, produz seu particular tipo de forma, é responsável pela condição e natureza de seus órgãos, suas glândulas e seu aspecto exterior. Esta é a alma aí, em seu aspecto mais baixo ela trabalha através da natureza emocional ou astral e em conexão com o físico denso, através do coração. 3. Como a atividade dos átomos e células dos quais o corpo físico é composto. É a soma total daquelas pequeninas vidas das quais os órgãos humanos, compreendendo o homem inteiro, são compostos. Estes têm uma vida sua própria e uma consciência que é estritamente individual e identificada. Este aspecto do princípio vital trabalha através do corpo etérico ou vital e em conexão com o mecanismo sólido da forma tangível através do baço. Não é possível, evidentemente, dar as palavras e frases mântricas que são mencionadas na regra 11. Elas seriam profundamente incompreensíveis para todos, exceto o iniciado, e por isso não precisam ocupar nossa atenção. Deve-se acrescentar que muito destas instruções está diante do pensamento moderno, tanto estas instruções como o tratado sobre o fogo cósmico somente serão plenamente compreendidos lá pelo fim deste século. Consideremos esta regra frase por frase, e chegaremos a uma das mais fáceis interpretações para o aspirante comum. Todas essas regras podem ser lidas do ponto de vista do homem inteligente e pouco significarão. Podem ser lidas do ponto de vista do aspirante e elas transmitirão certas ideias práticas que são suscetíveis de aplicação diária e podem ser modeladas no cadinho da experiência da vida. Elas alcançarão o significado à medida que o aspirante aprenda a manipular energias, a trabalhar na matéria mental e a cooperar criativamente com o propósito subjacente ao plano evolutivo. Do ângulo da visão do discípulo, estas regras trazem certas instruções potentes e conduzem-o a uma compreensão do processo do trabalho criativo da natureza, que está necessariamente vedada à mente do aspirante. Quanto à compreensão do iniciado, estas palavras transmitem instruções definidas que somente sua iluminada intuição poderá corretamente interpretar. Com os graus mais elevados de inteligências não nos precisamos preocupar. Nós consideraremos esta regra, portanto, tão somente do ângulo de visão do aspirante comum,
deixando outras interpretações àqueles indivíduos que tenham o equipamento interno que os capacite a compreender. 1. Assegurar a fórmula que confinará as vidas dentro da parede envolvente. Todas as formas na natureza, como nós bem sabemos, são feitas de miríades de pequenas vidas, mantendo uma certa medida de consciência, de ritmo e de coesão de acordo com a força da lei da atração utilizada pelo construtor da forma. Isto é verdade tanto para o macrocosmo como para o infinito mundo de vidas microcósmicas, que são contidas no todo maior. Sistemas solares em embrião, vindos à existência sob o impulso do pensamento divino, são primeiro fluídicos e nebulosos, traçam um contorno e são mantidos unidos tenuemente pelo núcleo central de energia, uma outra maneira de expressar a ideia corporificada. À medida que o tempo passa, eles passam a outras condições, tomam forma mais definida, entram em especiais relações com formas aliadas e vizinhas e se ajustam a variadas relações de uma natureza interna com aquelas formas, o que não fora possível na etapa anterior. Finalmente nós encontramos um sistema solar tal como o nosso e miríades de outros, um sistema solar funcionando com um Sol com seus planetas que giram e se revolvem, preservando suas diferentes órbitas, conservando suas posições relativas e estabelecidas, ativas como organismos independentes e interdependentes, e entretanto apresentando, a olho do astrônomo, uma coerência, uma unidade e uma estrutura que é única em cada caso e, entretanto, que funciona sob a lei cósmica. Ele se dimensiona num vasto propósito, concebido e firmemente sustentado na mente universal, a qual, por sua vez, é um aspecto daquela entidade consciente do grupo e autoconsciente que é autora do seu ser e o criador de sua forma. A esta vida inteligente una pode-se atribuir a criação, em sua meditação e consequentemente em sua mente refletora, daquilo a que nós chamamos um pensamento-forma. Este pensamento-forma tem 4 características principais. 1. Ele é trazido à existência através do uso consciente da lei da atração. 2. Ele é formado de um número infinito de entidades vivas que são atraídas pela mente do Criador Divino e assim entram em relação uma com a outra. 3. A forma é a exteriorização de algo que seu Criador A. visualizou. B. Construiu inteligentemente e coloriu ou qualificou, de modo a ir ao encontro do propósito para o qual foi destinado. C. Vitalizou, pela potência de seu desejo e a força de seu pensamento vivo. D. Conservou com a forma enquanto necessário para realizar seu trabalho específico. E. Conectou a si mesmo por um fio magnético, o fio de seu propósito vivo e a força de sua vontade dominante. 4. Este propósito interno, que se revestiu de substância mental, astral e vital, é potente no plano físico na medida em que A. Permanece conscientemente no pensamento do seu Criador. B. Mantém sua distância ocultamente do seu Criador. Muitos pensamentos forma permanecem fúteis por estarem muito perto de seu Criador. C. Pode ser dirigido para qualquer direção desejada e, sob a lei da menor resistência, pode encontrar seu próprio lugar, assim desempenhando sua função desejada e conduzindo o propósito para o qual foi criado. A fórmula portanto pode ser considerada como a ideia emanando do Pensador Divino, poderia ser definida como propósito dinâmico. A coisa como o pensador a vê e exterioriza em sua mente e a visualiza como a portadora de seu propósito. Os cálculos matemáticos que a construção de uma ponte envolve, tais como qualquer um dos grandes lances que assinalam a conquista humana, conduzem a nada, no caso do não iniciado, mas para aqueles que conhecem e compreendem, eles são a própria ponte, reduzida aos seus termos essenciais. Eles são a ponte em latência, e, nestas fórmulas matemáticas, estão ocultos o propósito, a qualidade e a forma da estrutura completa e sua utilidade final. Assim se passa com os conceitos e as ideias que dão nascimento a um pensamento-forma. Estas fórmulas ocultas existem no plano arquetípico que, para o aspirante, é o plano da intuição, embora na realidade seja um estado de consciência muito mais elevado ainda. Estas fórmulas são subjacentes a um mundo de formas e precisam ser contatadas por aqueles que estiverem devidamente equipados para trabalhar sob o grande arquiteto do universo. Há, simbolicamente falando, 3 grandes livros de fórmulas. Anotem as palavras simbolicamente falando e não as esqueçam.
A primeiro o livro da vida, lido e finalmente dominado pelos iniciados de todos os graus. Há o livro da sabedoria divina, lido pelos aspirantes de todos os graus, algumas vezes chamado o livro da experiência conhecedora, e há o livro das formas, que é leitura compulsória para todos em quem a inteligência está despertando para a atividade funcionante. É com o livro das formas que nós estamos agora ocupados. Patanjali fala num lugar da nuvem de chuva das coisas cognoscíveis da qual a alma está conscientemente atenta. O aspirante cansado da eterna ronda de seus próprios fúteis e pouco importantes pensamentos, procura tocar os bordos desta nuvem de chuva e assim precipita sobre a terra alguns dos pensamentos de Deus. Ele procura trabalhar de modo que possa promover a manifestação das ideias do Criador. Para fazer isto ele tem de cumprir certas exigências iniciais, que poderiam ser brevemente assim expostas. 1. Conhecer o verdadeiro significado da meditação. 2. Alinhar com facilidade a alma, a mente e o cérebro. 3. Contemplar, ou funcionar como a alma em seu próprio plano. Torna-se então possível para a alma atuar como intermediário entre o plano das ideias divinas e o plano mental. Vejam como este assunto da participação no processo criativo divino funciona como objetivo de todo o trabalho meditativo verdadeiro. 4. Registrar a ideia, recebida pela alma intuitivamente, e reconhecer a forma que ela deveria tomar. Estas últimas 7 palavras são de vital importância. 5. Reduzir a vaga e nebulosa ideia até seus essenciais, abandonando todas as imaginações vagas e formulações da mente inferior, equipando-se assim para pular rapidamente para a atividade e através da firmeza na contemplação, receber acuradamente a visão da estrutura interior ou esqueleto subjetivo, se assim posso chamá-lo, da forma que deve vir a ser. 6. Isto, tal como registrado conscientemente pela alma na mente, é de igual modo registrado conscientemente pela mente, conservado firme na luz e poderia ser considerado como a redução da fórmula anteprojeto. Não é a fórmula mesma, mas o processo secundário. De acordo com a força, a simplicidade e a clareza da corporificação da fórmula numa estrutura simples bosquejada, assim será a construção finalmente fornecida e a consequente forma que confinará na periferia da própria forma exterior as vidas usadas na sua construção. Isto, na realidade, se assemelha à etapa da concepção. Latente no germe, o resultado da inter-relação macho-fêmea, estão todas as potências e capacidades do produto acabado. Latentes dentro da ideia que foi materialmente concebida, mas que foi inspirada pelo aspecto espírito, permanecem ocultas as potências dos pensamentos forma acabados. O aspecto matéria, representado pela mente, foi fecundado pelo aspecto espírito e a triplicidade finalmente será completada pela forma criada. Mas nas etapas iniciais há somente a fórmula, a ideia concebida, o conceito latente, embora dinâmico. Ele é potente bastante para atrair para si os elementos essenciais para o crescimento e a forma, contudo, quem dirá se ele virá a ser um aborto, um produto medíocre e frágil, ou uma criação de real beleza e valor. Toda ideia exteriorizada é, por isso, possuída, de forma, animada pelo desejo e criada pelo poder da mente. O plano do desejo é aquele sobre o qual a mente impõe suas concepções para produzir a ideia encarnada, para revestir a ideia com a forma. É portanto um terreno de gestação. A mente previamente foi o recipiente da ideia arquetípica, tal como alcançada e visualizada pela alma. Por sua vez a alma é o recipiente da fórmula tal como esta lhe é apresentada no mundo das ideias. Vocês têm assim a ideia apresentada, a ideia percebida, a ideia formulada e a ideia trabalhando para se manifestar. Convém ter em mente que os fatores seguintes governam a emergência da ideia saindo da mente universal para o mundo das formas tangíveis. Estas são: 1. As energias emanando do plano arquetípico. Este plano é o foco e atenção do mais elevado grupo de inteligências em nosso planeta. Suas consciências podem responder e ser inclusivas a esta esfera de atividade na qual a mente de Deus se expressa, livre das limitações do que compreendemos como forma. Elas são as guardiãs da fórmula, elas são os matemáticos que preparam os anteprojetos do grande plano, elas calculam os efeitos das forças com as quais o trabalho é levado adiante e as energias que precisam ser manipuladas.
Elas têm em conta os esforços e pressões os quais as formas precisam sujeitar-se sob o impacto da força da vida. Elas lidam com os impulsos cíclicos aos quais o processo evolutivo deve responder. Elas se ocupam com a relação entre o aspecto forma e a pulsão da vida. 2. O estado intuicional de percepção. Neste nível de consciência, nós encontramos os mestres da sabedoria desenvolvendo o seu trabalho nessa esfera de influência que eles trabalham com a maior comodidade e facilidade, tanto quanto faz o homem normalmente inteligente no plano físico. Suas mentes estão constantemente em contato com as mentes arquetípicas, que são as guardiãs das fórmulas e elas, tomando os anteprojetos, eu falo novamente de maneira simbólica, lidam com as especificações, procuram aquelas adequadas para o controle do trabalho e reúnem o pessoal necessário. Entre seus discípulos eles procuram até encontrar aquele melhor ajustado para ser o ponto focal de informação no plano físico, ou o grupo mais elegível para trazer a manifestação a desejada parte do plano. Eles trabalham com aqueles assim escolhidos, impressionando em suas mentes aquela eterna triplicidade da ideia, a qualidade e forma até que os detalhes comecem a emergir e o trabalho do que é literalmente uma precipitação possa prosseguir. 3. A atividade do estado mental de consciência. É no plano mental que muito deste trabalho é necessariamente feito e aqui é a razão suficiente para o desenvolvimento, por parte do aspirante, de um intelecto treinado. A nuvem de chuva das coisas cognoscíveis precipita-se primeiro de tudo sobre o plano mental e uma posterior precipitação ocorre quando os discípulos e aspirantes são os recipientes. Estes últimos, por sua vez, procuram impressionar e guiar os trabalhadores menores e aspirantes, os quais, karmicamente ou por escolha, estão dentro de seu raio de influência. Assim a ideia apresentada é captada por muitas mentes e o aspecto fórmula do grande trabalho terá desempenhado sua parte. Ver-se-á como este trabalho é consequentemente essencialmente um trabalho grupal e por isso só verdadeiramente possível para aqueles que tenham de algum modo dominado o processo da meditação e podem manter a mente firme na luz. Esta luz na realidade se derrama da mente universal e é de variadas espécies e foi, esotericamente falando, gerada num prévio sistema solar e deve ser usada e desenvolvida neste. Nas palavras a luz da intuição nós trouxemos para as nossas mentes aquele tipo de energia que incorpora o propósito, a vontade de Deus, o plano, como nós o consideramos. Nas palavras a luz da alma, nós temos uma expressão que resume o propósito, o plano, a vontade daquelas entidades que, encarnadas na forma humana e às vezes funcionando fora do corpo, têm a responsabilidade de materializar os conceitos divinos nos 4 reinos da natureza. O reino humano é, por excelência, o meio de expressão para a mente universal e, quando os filhos de Deus em forma humana estiverem aperfeiçoados, os problemas do mundo natural serão resolvidos em grande parte. Os filhos de Deus plenamente conscientes, conscientes de si mesmos enquanto na forma humana, e eles por enquanto são poucos, constituem literalmente o cérebro da vida planetária. Há uma significação verdadeiramente ocultista nas palavras lançar a luz sobre um problema, uma condição ou uma situação. Em seu significado essencial a expressão conota a revelação da ideia apresentada, do princípio que existe sob a manifestação exterior. É o reconhecimento da realidade interna e espiritual que produz a forma visível exterior. Esta é a nota-chave de todo o trabalho no simbolismo. O trabalho de estabelecer as fórmulas, de traçar as cartas ou planos subjetivos da impressão intuitiva e da intensa atividade no plano mental é o trabalho único da hierarquia planetária organizada. A segunda fase do trabalho é desenvolvida por aqueles trabalhadores que, cooperando conscientemente com a hierarquia, demonstram a realidade daquele trabalho nos 3 mundos da evolução humana. Eles trazem o germe da ideia e o conceito embrionário para uma existência exterior e completada, através do processo do pensamento correto, do despertar do desejo e do estabelecimento de correta opinião pública. Eles assim realizam a necessária atividade física. Aspirantes, líderes de grupos e pensadores em todas as partes do globo podem ser aproveitados para este trabalho, contanto que suas mentes sejam abertas e focalizadas. De acordo com a simplicidade de sua aproximação à verdade, de acordo com a clareza de seu pensamento, de acordo com a sua influência grupal e estado de conscientização inclusiva e de acordo também com seu poder para um esforço longamente sustentado,
Assim será a aproximação da forma exterior à ideia interna e à realidade subjetiva espiritual. O ponto que eu procuro estabelecer é que o leitor comum dessas instruções nada tem a ver com as fórmulas. Elas são alcançadas e compreendidas pelos grandes conhecedores que estão por trás do processo evolutivo e são responsáveis por sua atividade funcional. A hierarquia dos mestres, dos iniciados maiores e discípulos está progredindo firmemente com aquele trabalho, mas depende, sob a lei, daqueles no plano físico que deverão produzir as formas exteriores. Se estes falharem em responder, haverá um atraso ou construção errada. Se cometerem erros, haverá perda de tempo e de energia e, novamente, atraso, se perderem interesse e pararem de trabalhar, ou ficarem primeiramente interessados em seus próprios afazeres e personalidades, o plano terá que esperar e a energia que de outra maneira estaria disponível para a solução dos problemas humanos e a orientação da humanidade, terá que encontrar sua saída em outras direções. Nunca há coisa alguma estática no processo criativo. A energia que flui na pulsação da vida una sua atividade rítmica e cíclica, nunca terminando e nunca descansando, precisa ser utilizada em algum lugar e precisa encontrar seu caminho em alguma direção. Muitas vezes, quando o homem fracassa em seu dever, com catastróficos resultados. O problema dos cataclismos, a causa, por exemplo, do perigo firmemente crescente dos insetos, achar-se-á relacionada com o influxo de energia não usada e não aceita que é capaz de uma direção certa, de um propósito correto e do adiantamento do plano. Se os aspirantes e discípulos do mundo ombrearem suas responsabilidades grupais, submergirem suas personalidades e alcançarem a verdadeira realização, a humanidade precisa ser mais diligente e mais inteligente na elaboração de seu verdadeiro destino e obrigações kármicas. Quando os homens estiverem universalmente em contato com os custódios do plano e suas mentes e cérebros estiverem iluminados pela luz da intuição, da alma e da mente universal, quando eles puderem treinar-se a responder inteligentemente aos impulsos periódicos que ciclicamente emanam do lado interno da vida, então haverá um firme ajustamento entre a vida e a forma e uma rápida melhoria das condições mundiais. É um interessante ponto para ter em mente que o primeiro efeito da resposta dos mais avançados dos filhos dos homens às fórmulas tais como traduzidas e transmitidas pelos conhecedores, será o estabelecimento de corretas relações entre os 4 reinos da natureza, corretas relações entre unidades e grupos na família humana. Um passo nesta direção está sendo dado. As relações entre as 4 esferas de atividade que nós chamamos humana, animal, vegetal e mineral estão agora mal ajustadas porque a energia da matéria é basicamente o fator governante. No reino humano, a atuação desta energia se demonstra pelo que nós chamamos egoísmo. No reino animal, ela se demonstra pelo que chamamos crueldade, embora, onde não exista o senso da responsabilidade e somente se encontre a temporária e instintiva responsabilidade, não haja crítica a ser feita. No reino vegetal este mau ajustamento se expressa durante este período de mau uso, como doença. Será que isto surpreende vocês? A doença tem suas raízes fundamentalmente nos desajustamentos e na força erroneamente dirigida no reino vegetal, isto afeta os reinos animal e mineral e subsequentemente o humano. A demonstração disto está muito à frente. Mas quando esta condição for compreendida, será naquele reino da natureza que a atenção dos investigadores precisará ser focalizada e a erradicação da doença finalmente encontrará a solução. 2. Pronunciar as palavras que lhes dirão que fazer e para onde levar aquilo que tiver sido feito. Tenhamos presente em conexão com esta regra que ela somente é potente na medida que o trabalhador com a lei esteja em contato com a realidade interna dentro de si mesmo, com a alma. É essencial que através dele, em plena consciência, a alma esteja funcionando. É a alma que pronuncia as palavras, é a alma que emite a frase mística, mas é a alma como o controlador ou dirigente do mecanismo, da aparelhagem em forma. Este controle somente é possível onde há alinhamento do cérebro, mente e alma. Novamente, é necessário lembrar que esta regra, sendo a expressão do trabalho criador, aplica-se a todo o processo criativo, quer macrocósmico, quer microcósmico, quer estejamos lidando com Deus como o criador do sistema solar, com a alma como o criador do mecanismo humano, quer com o homem quando ele tenta dominar a técnica do trabalho mágico e assim se tornar um criador das formas em sua própria pequena esfera. Todos têm que alcançar o verdadeiro significado da regra,
Pois Deus trabalha sob a lei do seu ser e esta lei demonstra-se-nos como as leis da natureza. As ideias de atividade ordenada e de um objetivo consciente e definido estão reunidas na frase que nós estamos considerando. O construtor de qualquer forma é antes de tudo um controlador de vidas e o árbitro dos destinos de certas entidades. Neste pensamento nós temos lançado a luz sobre o problema do livre-arbítrio e sobre a lei de causa e efeito. Não deve ser esquecido, todavia, que o mistério das causas jaz oculta nos universos passados, todos, em seu dia, as formas habitadas por Deus. Para nós não pode haver tal coisa como a causa pura, mas somente a produção de efeitos maiores. Assim como para nós tal realidade como a razão pura é totalmente incompreensível e inatingível, assim também sucede com a causa pura. Estes fatores precedem nosso sistema solar e por isso a especulação sobre eles permanece sem êxito, exceto na medida que ela tende a desenvolver aparelhagem mental. Este sistema solar é um sistema de efeitos, os quais por sua vez geram causas. Somente na família humana e somente entre aqueles seres humanos que estão conscientemente usando o poder da mente estão quaisquer causas de qualquer espécie sendo geradas. Todas as causas, sendo iniciadas por uma mente de alguma espécie, funcionando conscientemente e pensando claramente, pressupõem um pensador. Esta é profundamente a posição das ciências ocultas. Nosso sistema solar é um pensamento-forma, tendo existência real enquanto o pensamento persistir. Tudo o que é, forma parte da corrente de ideias emanando do pensador divino. Todos os pensamentos são parte de uma corrente divina. A massa do povo não pensa e portanto não gera causas que devam, no devido tempo, produzir seu efeito. Vocês perguntam, onde está a verdade da afirmação feita em muitos livros ocultistas modernos, de que a direção da vida ao ciclo de vidas indica necessariamente o futuro, e que as causas iniciadas em uma se apresentam como efeitos em uma outra? Onde as vidas são predominantemente emocionais e fisicamente orientadas, não é uma vida em particular que estabelece o ritmo, mas sim é o grupo de vidas, simultaneamente interagindo uma na outra, que predispõe o futuro segundo certas linhas. Isto é eternamente verdadeiro de todos os seres humanos num certo nível de desenvolvimento consciente, onde eles são arrastados pelas ideias da massa, modelados sem pensar pela tradição e opinião pública, são francamente imersos nos interesses egoístas e não estão sustentando as condições, eles próprios, mas estão sendo arrastados para frente pela maré da evolução. É uma forma de atividade grupal, grupos governados pela vibração das formas físicas e astrais, que produz as características e tendências que causam a situação e as circunstâncias ambientais. Nesta conscientização está oculto o segredo do karma e das condições raciais e nacionais. Nestes grupos está imerso o homem que ciente e age de maneira comum e fora desta imersão ele deve encontrar seu caminho através da descoberta e do uso de sua mente. O instinto precisa dar lugar ao intelecto. Por ciclos de vidas, grupos de almas encarnam-se através da atração das formas materiais, em direção às quais são arrastados. Estas energias atrativas foram anteriormente utilizadas pela alma sendo finalmente eliminadas e desintegradas. É a potência da forma que no primeiro caso leva a alma a se encarnar, pois na primeira metade do processo evolutivo a matéria altamente organizada num prévio sistema solar, é o fator dominante. Mais tarde, nós sabemos, o espírito sobe aos ombros da matéria. O intercâmbio maciço entre espírito e matéria é agora tão potente que uma das maiores experiências que uma alma vive é a conquista da etapa na qual a atração da matéria começa a se diluir e a alma aprende a se libertar. Esta é a experiência pela qual a humanidade está agora passando, novamente uma atividade grupal numa volta mais alta da espiral. Grandes generalizações são de fato mais seguras do que as detalhadas e muitas vezes errôneas informações sobre as regras que governam a tomada e abandono da forma, achadas frequentemente em nossa pueril literatura, mas mesmo estas generalizações deveriam ser consideradas com muita reserva. Tudo o que se pode afirmar é que, sob a lei de causa e efeito, o espírito e a matéria se fundiram e os mundos foram feitos. Governadas pela mesma lei, as formas foram criadas e se tornaram expressões materiais da pulsão da vida. Elas foram levadas e retiradas da manifestação, de acordo com um batimento cíclico rítmico, iniciado em sistemas solares ainda mais anteriores do que aquele que imediatamente precedeu o nosso.
Grupos de formas apareceram e desapareceram e foram governados quase inteiramente por sua coesão e vibração grupais. Assim a vida progrediu através dos reinos elementais ou involutivos, através dos 3 reinos inferiores na natureza e até o reino humano. Nas etapas humanas inferiores e na etapa do animal-homem, a mesma atividade grupal reina, somente, como nos reinos involutivos, tornando-se grupos cada vez menores à medida que as unidades individuais conquistam, uma a uma, a condição de indivíduos verdadeiramente autoconscientes e começam a trabalhar como almas. Então elas não só se tornam criadoras, com o poder de se manterem isoladas, com a faculdade de pensar claramente e visualizar acuradamente, mas demonstram também que elas são as possuidoras da arte criativa ou da faculdade da imaginação criativa. Elas passam através de vida após vida de autossuficiência na qual a personalidade é desenvolvida e usada, depois começam a encontrar seu grupo subjetivo que finalmente tomará o lugar dos grupos materiais externos em sua consciência. Assim elas recuperam novamente a existência grupal, somente desta vez em plena consciência e controle. No grupo ao qual se acham subjetivamente afiliadas, serão encontrados aqueles que trabalharam com elas no anterior estágio da massa, de modo que eles trabalham em íntima associação com aqueles que estiveram mais perto deles e que estiveram ligados a eles no grande ciclo da vida. Há certos nomes dados a essas etapas nos arquivos ocultistas, que são sugestivos e esclarecedores. São, naturalmente, simbólicos. Poderia ser interessante se eu desse algumas dessas antigas exclamações críticas que conduzem 3 pontos de informações, ou seja o nome da etapa, sua cor esotérica e seu símbolo. Gostaria de assinalar, todavia, que estas intrigantes informações que às vezes transmito e que alguns dos estudantes parecem considerar como de vital importância, são de importância muito menor do que a injunção de viver bondosamente, usar palavras delicadas e de sabedoria e praticar o esquecimento de si mesmo. O oculto é lido e anotado, as instruções familiares são esquecidas e desprezadas. Nós, que trabalhamos com aspirantes, muitas vezes sorrimos ante a tolice e falta de julgamento evidenciado por aqueles a quem ensinamos. Digam a um estudante: pratique com firmeza a lei da bondade amorosa e ele dirá que de fato tentará fazê-lo, mas dentro de si mesmo a própria familiaridade da injunção é tida como insípida e considerada, quando muito, uma infantilidade necessária. Digam ao estudante: dá-lhe aí algumas frases ocultistas ou alguns pontos de informação relativa aos grandes seres e com agudeza, com excitação e com evidente satisfação própria e com uma curiosidade satisfeita, ele se prepara para a importante revelação. Entretanto, a injunção anterior é a condutora da informação ocultista e indica uma lei que, se corretamente seguida, leva ao desligamento e à libertação. A última diz respeito aos fenômenos e o conhecimento dela não leva o cansado peregrino aos portões do paraíso. Alguns de vocês precisam deste lembrete. Aquelas etapas que precedem a humana são omitidas, já que nenhum dos que lerem estas palavras possui o equipamento para compreender seu sentido interno. Nós começaremos, portanto, com as etapas no reino humano. Etapa 1. A vida subiu a longa escadaria através do uso diário da forma. Através dos 3 inferiores, com lento progresso, o longo caminho foi trilhado. Uma outra porta está agora aberta. As palavras ecoam: entrai no caminho do verdadeiro desejo. A vida, que somente se conhece como forma, envolve-se num vívido vermelho, o vermelho do desejo conhecido, e, através do vermelho todas as formas esperadas se aproximam, são tomadas e conservadas, usadas e abandonadas, até que o vermelho se mude para o rosa e o rosa para o mais claro rosa e este para o branco. Adiante floresce então a pura rosa branca da vida. A pequenina rosa da vida vive é vista em botão, não ainda é a flor em plena floração. Etapa 2. O quadro muda de forma. Uma outra voz, vinda de muito perto, emitiu na outra frase. A vida continua seu caminho. Entrai no campo onde as crianças brincam e juntai-vos ao seu jogo. Despertada para o jogo da vida, a alma ultrapassa o portão. O campo é verde e em sua vastidão as muitas formas da vida una que se move, divertem-se, elas dançam a dança da vida, as muitas formas modela das que Deus toma. A alma entra no campo de jogos do Senhor e brinca até que ela vê a estrela com 5 brilhantes pontas e diz: minha estrela.
A estrela é apenas um ponto de luz, não ainda um radiante sol. Etapa 3. O caminho do desejo vermelho fracassa. Ele perde seu atrativo. O campo de jogos dos filhos de Deus já não apetece. A voz que por 2 vezes sou de fora do mundo da forma sua agora dentro do coração. O desafio chega, prova teu próprio valor. Toma para ti mesmo a bola laranja do teu propósito centralizado. Com capacidade para responder a palavra que soou, a alma vivente, imersa na forma, emerge das muitas formas e abre seu caminho para diante. O caminho do destruidor chega, o construtor e novamente demolidor das formas. As formas quebradas não conservam o poder de satisfazer. A própria forma da alma é agora o grande desejo, e assim chega a entrada do campo de jogos da mente. Mas nestes sonhos e fantasias, às vezes uma visão chega, uma visão de uma flor de lótus dobrada, pétalas fechadas, firmemente selada, ainda sem perfume, mas banhada em fria luz azul. Laranja e azul em algum mais distante tempo fundir-se-ão, mas em data ainda distante. Sua fusão banha o botão na luz e causará a futura abertura. Que a luz brilhe. Etapa 4. Em direção à escuridão a vida prossegue. Uma voz diferente parece soar. Entra na caverna e procura a ti mesmo, caminha na escuridão e em tua cabeça conduz uma lâmpada acesa. A caverna está escura e abandonada, fria ela é e um lugar de muitos sons e vozes. A voz dos muitos filhos de Deus, deixados brincando nos campos de jogos do Senhor, apelam para a luz. A caverna é comprida e estreita. O ar está cheio de névoa. O som da água corrente encontra-se com o som forte do vento e frequente ribombar do trovão. Muito distante, fraca e vagamente vista, aparece uma abertura oval, sua cor azul. Estendida através deste espaço de azul, uma cruz rosa é vista, e no centro da cruz, onde os 4 braços se encontram, uma rosa. Sobre o braço superior, um vibrante diamante brilha dentro de uma estrela de 5 pontas. A alma vivente dirige-se para a cruz que barra seu caminho para a vida, revelada e conhecida. A cruz ainda não foi escalada e por isso deixada para trás. Mas a alma vivente segue adiante, os olhos fixos na cruz, os ouvidos abertos aos lamentos de todas as suas almas irmãs. Etapa 5. Fora, na radiante vida e luz. A caverna é deixada para trás, a cruz é posta abaixo, o caminho está livre. A palavra soa clara dentro da cabeça e não no coração. Entra novamente no campo de jogos do Senhor e desta vez conduz os jogos. O caminho para o segundo terço das escadas permanece barrado, isto pela própria ação da alma. Não mais o desejo vermelho governa toda a vida, mas agora a clara chama azul queima firmemente. Sobre o degrau inferior do caminho barrado ela se volta e desce as escadas para o campo de jogos encontrando conchas mortas construídas numa etapa anterior, pisando sobre formas abandonadas e destruídas e sustentando as mãos serviçais. Sobre seu ombro se assenta a pomba da paz, sobre seus pés as sandálias do mensageiro. Ainda não a extrema glória da vida radiante. Ainda não a entrada na paz eterna. Mas ainda o trabalho e ainda a elevação dos pequeninos. Aqui em forma simbólica nós temos quadros da vida e do progresso humanos, da vida na forma e do crescimento através do processo construtivo que caracterizam o trabalho criativo. É somente uma grosseira tradução de algumas frases mântricas e de alguns símbolos básicos e não deve de nenhum modo ser consideradas como nada mais do que indicadores de um processo velado e encoberto de modo que somente aqueles que sabem possam compreender. Os esoteristas compreenderão que estas 5 etapas cobrem o período de vida de toda forma, não importando se o Criador é cósmico, planetário ou humano. Toda forma é constituída por uma centelha impulsionadora de vida, emanada de um Criador e crescendo etapa por etapa sob a lei do crescimento, um aspecto da lei da atração, que é a lei da vida. Esta lei coopera com a lei de causa e efeito a qual, como sabemos, é a lei que governa a matéria. A causa, atração ou desejo, crescimento e efeito estas 4 palavras governam a construção de qualquer pensamento-forma. Quando este último é uma entidade completa, é um efeito construído por acréscimo sob o poder de uma causa organizada. A raça evoluiu agora até um ponto em que nós pensamos dos efeitos inicialmente em termos de qualidade em vez de em termos de matéria. Um pensamento-forma existe para nós para produzir um efeito.
Temos sentido que a razão de ser de todas as formas é expressar alguma qualidade subjetiva que nos dará a chave para o propósito de seu Criador. Ponderem sobre estas palavras. Daí, encontrarmos nesta regra 11 que o propósito da palavra pronunciada é dizer as vidas que constituem as formas que fazer e para onde carregar aquilo que tiver sido feito. Assim nós achamos ideia do propósito, atividade e objetivo. Nada preciso acrescentar à vasta literatura em que surgiu nem dar ênfase ao significado do propósito em conexão com tal pensamento forma como um sistema solar, um planeta, um reino da natureza ou um ser humano. Em alguns aspectos esta triplicidade subjetiva do propósito, atividade e objetivo é bem conhecida e em outros ela é de uma natureza excessivamente alta e inescrutável para lidarmos com ela nestas instruções e nos perdermos nos reinos da especulação. Com o objetivo, a religião por muito tempo procurou lidar, com o aspecto vontade, o cientista está agora tentando lidar, e com a vontade de Deus os mais avançados pensadores e filósofos estão constantemente especulando. Somente quando um homem se submete à disciplina de sua própria vontade espiritual e controla a atividade das vidas dentro de sua natureza forma e assim orienta-se para o objetivo à medida que este progressivamente impressiona a sua visão, chegará ele à verdadeira compreensão do plano, que constitui a vontade de Deus na medida em que os seres humanos são capazes de alcançá-la. Mas com os pensamentos forma que ele está começando a criar ao aprender diariamente a pensar, nós podemos nos ocupar, pois isso é a primeira lição a ser logo aprendida no trabalho mágico. O Criador na matéria mental tem que a. Aprender a construir inteligentemente. b. Dar o impulso, através do falar correto, que animará aquilo que ele terá construído e assim capacitar o pensamento forma ou conduzir a ideia pretendida. c. Emitir seu pensamento forma corretamente orientado para seu objetivo e tão corretamente dirigido que ele alcance o objetivo e cumpra o propósito daquele que o enviou. A necessidade de pensar claramente da eliminação dos pensamentos ociosos, destruidores e negativos se torna crescentemente aparente à medida que o aspirante progride em seu caminho. À medida que o poder da mente aumenta e que o ser humano diferencia seu pensamento crescentemente do pensamento da massa, ele inevitavelmente constrói substância de pensamento na forma. Primeiro é automático e inconsciente. Ele não pode impedir que assim seja e, felizmente para a raça, as formas construídas são tão débeis que são grandemente inócuas, ou tão em linha com o pensamento da massa que são desprezíveis em seu efeito. Mas à medida que o homem aumenta seu poder, e sua capacidade para ferir ou ajudar aumenta, e a menos que ele aprenda a construir corretamente e motivar corretamente aquilo que ele construiu, ele tornar-se-á uma agência destruidora e um centro de força prejudicial, destruindo e ferindo não somente a si mesmo, como logo veremos, e mais igualmente ferindo e prejudicando aos que vibrarem em sua nota. Tudo isso estabelecido, vocês poderiam justamente indagar: haverá algumas simples regras que o iniciante sério e sincero possa aplicar a esta ciência da construção e que sejam tão claras e concisas que produzam o necessário efeito? E eu as exporei simplesmente, de modo que o iniciante, se as seguir, escapará aos perigos da magia negra e aprenderá a construir de maneira alinhada com o plano. Se seguir as regras que darei, ele evitará um intrincado problema que terá cegamente elaborado e que de fato fechará a luz do dia, escurecerá seu mundo e aprisioná-lo-á numa parede de formas que são para ele sua própria peculiar grande ilusão. Estas regras poderão parecer muito simples para o aspirante erudito, mas para aqueles que desejam tornar-se como criancinhas elas serão consideradas um guia seguro para a verdade e finalmente tornar a ilusão capazes de passar nas provas para o adeptado. Algumas estão ocultas em termos simbólicos, outras são necessariamente cegas, e ainda outras expressam a verdade tal como ela é. 1. Visualiza o mundo do pensamento e separa o falso do verdadeiro. 2. Aprende o significado da ilusão, e em meio a ela localiza o fio dourado da verdade. 3. Controla o corpo da emoção, pois as ondas que se elevam nos tempestuosos mares da vida engolfam o nadador, encobrem o sol e tornam fúteis todos os planos. 4. Descobre que tens uma mente e aprende seu uso dual. 5. Concentra-te no princípio do pensamento e torna-te o mestre do teu mundo mental. 6. Aprende que o pensador e seu pensamento e aquilo que é o meio do pensamento são diversos em sua natureza,
conquanto unes na realidade última. 7. Age como pensador e aprende que não é correto prostituir o teu pensamento no uso vil do desejo separativo. 8. A energia do pensamento é para o bem de todos e para o desenvolvimento do plano de Deus. Não a uses, portanto, para os teus fins egoístas. 9. Antes que um pensamento forma seja construído por ti, visualiza o seu propósito, assegura-te do objetivo e verifica o motivo. 10. Para ti, o aspirante no caminho da vida, o caminho da construção consciente ainda não é a meta. O trabalho de limpar a